O Band Entrevista entra na discussão da reforma da Previdência, um assunto que mexe com todo mundo. E hoje o programa recebe os advogados e professores José Roberto Sodero e Marcos Edvagner Salgado dos Santos. Comigo, Elcio Costa. Eu queria ouvir dos senhores análises da questão da Previdência Rural, porque ela é totalmente diferente, ela nunca consegue pagar a conta, quer dizer, orçamentariamente, por exemplo, desembolsou-se em 2018 150 bilhões e arrecadou 10 bilhões. A questão do trabalhador rural, como é que ela fica a partir dessa reforma? Bom, a Constituição Federal de 88, quando ela foi construída sabendo quem é o trabalhador rural. Né? O trabalhador rural não pode ser tratado da mesma forma do trabalhador urbano, até porque a atividade do trabalhador rural tem uma sazonalidade que a nossa atividade urbana não tem. Então, de fato, a arrecadação do trabalhador rural, ela é diferenciada e o Estado tem que contribuir nessa hora. Está lá na Constituição que quando faltar tem que contribuir. O que não dá para fazer é fazer a mesma discussão do trabalhador rural, da pessoa que precisa do benefício de prestação continuada, lá da LOAS, com a Previdência do regime geral e também fazer uma discussão conjunta do regime geral de Previdência Social com os regimes próprios de Previdência dos estatutários. Essas discussões têm que ser setorizadas. Seria o caso de separar, seccionar com certeza, a ação, a reforma. Para a gente poder tratar diferentemente os desiguais na medida em que eles vão se desigualando. Professor Marcos. Quando você trata essa desigualdade, assim, tudo é diálogo, tudo é debate, tudo é, olha, quem é o trabalhador rural, quem é o professor, quem é o militar, para a gente ter uma democracia mesmo, um diálogo para saber assim, ó, nós chegamos num denominador comum. Porque quando você expõe uma ideia, e a gente não fala que toda moeda tem dois lados, a partir do momento que você começa a entender, aí, senão a gente vai pegar alguém para vilão, alguém como bode expiatório, alguém que, né? Então vamos com calma, né? Nesse sentido de, quando for tratar de algum assunto, de alguma classe, qual é a justificativa para aquele tratamento? E chegar no que o Dr. Sodero falou, é sazonal, né? Olha, quando uma pessoa está pescando, tem uma época que não pode pescar. A lei falou, ó, não, vai procriar. Então, a contribuição, logicamente, que vai vir diferente porque a pessoa não está produzindo. Mas ela faz parte de um sistema, né? Todo mundo come o seu peixinho. Então, eu acho que o diálogo, o debate é essencial nesse sentido para a gente não criar rótulo, né? E colocar um vilão na história. Principalmente que nesse setor existe uma grande colocação que boa parte de aposentadorias rurais existe um grande índice de fraude pela facilidade que ela foi obtida durante muito tempo. Isso acaba complicando essa discussão. Eu acho que ninguém é a favor de fraude. Eu acho que fraude tem que ser combatida pelo Estado, o Ministério Público está aí, a Polícia Federal está aí, tem que pegar essas pessoas que fazem fraude. Isso não é bom para o direito, não é bom para o direito previdenciário e tem que colocar essa gente na cadeia. Eu acho que ninguém é favorável à fraude. Agora, nem todo trabalhador é fraudulento. Então, o governo não pode partir do pressuposto que tudo é fraude. Então, ele precisa dialogar. Esse diálogo é importante para a nação. O que nós estamos fazendo hoje aqui é um diálogo importante para a nação. Porque hoje se discute muito, vocês falaram de fraude, eu acho que é um assunto importante, que muita gente fala que em alguns setores da Previdência existem muitos problemas. Não se tem um número exato, mas em alguns setores sabe-se que é muito maior do que o esperado de 2%, 3%, 5%, sei lá, a gente poderia colocar um número. Esse é um outro lado que precisa se agir para se fechar e se manter o atual sistema? Como é que vocês veem isso? E muitas vezes passa pela profissão de vocês, pelos advogados. Perfeito. Desculpa. Perfeito. Assim, se nós combatemos o que é errado, a gente não rotula de achar que todo mundo está errado. Então, a Previdência que mude o seu sistema, porque senão simplesmente cancela todos os benefícios. E aquela pessoa de 90 anos lá para comprar o remédio vai ter que todo aquele problema de chegar, de cadastrar. Então, da mesma forma que tem fraude, a gente não pode considerar todo mundo fraudulento. Então, que se melhore o sistema de combater a fraude. Porque eu também quero que o dinheiro vá para o lugar certo. Ninguém fica feliz com alguém que envolve várias pessoas aí desviando dinheiro, porque afinal de contas o dinheiro somos nós que colaboramos, né? Nós queremos que ele vá para o lugar certo. Nicolini, eu entendo isso. A advocacia não tem e não deve ter essa pecha da fraude. A advocacia tem denunciado essas fraudes.
Nós temos visto, por exemplo, o PROCON denunciando fraude de empréstimos compulsórios que faz. A advocacia não pode aceitar fraude. Se chegar no escritório do advogado, qualquer situação fraudulenta, ele tem que ser o primeiro. Ele é o primeiro juiz da causa, como diz Rui Barbosa. Então ele precisa ter esse discernimento. Eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer. O senhor que é da OAB, estadual, da Comissão Previdenciária, precisa todo mundo se unir para trabalhar? Eu acho que sim. E a OAB está afim? A OAB está. A nossa gestão é uma gestão que quer se aproximar da sociedade. O meu presidente disse para mim, quando me nomeou, que ele disse: defenda a maior de todas as autoridades, que é o cidadão sem melindres. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Então, fazendo um balanço geral, é necessário reformar a Previdência. O problema é saber para onde nós vamos chegar e impactando quem. Eu prefiro dizer que é necessário ajustar a Previdência. E ajustar de forma clara, objetiva, e o governo tem essa responsabilidade de colocar os dados, os números, os estudos e os pareceres na mesa para negociar. Essa ideia de que tem dados secretos aí. Então, essa ideia de que se não reformar o Brasil não vai para frente, precisa deixar claro. Precisa deixar claro para aquela pessoa que é a maior autoridade de todas, que é o cidadão. Doutor Marcos? É o cidadão que vai pagar a conta. Então, para todo mundo que paga a conta, você recebe a discriminação da conta. Não tem como impor uma conta para pagar sem saber exatamente aquilo que você está pagando. Eu queria agradecer ao doutor Marcos e ao doutor Sodero, que gentilmente nos atenderam para a gente esclarecer um pouco e entender um pouco mais as nuances desse processo que vai acabar mexendo com todo mundo, principalmente com quem está em casa. Muito obrigado aos advogados pela presença. Obrigado. Então, a próxima oportunidade. Elcio Costa, programa muito produtivo, a gente volta na semana que vem. Fazer um programa assim sempre é bom, hein, Nicolino? Semana que vem estamos de volta. Obrigado pela sua audiência. Na próxima semana estaremos de volta, no domingo, às 8h30 da manhã, com reprise após o programa Canal Livre. Uma ótima semana a todos e até o nosso próximo encontro.